gravar. Começou, né? Então, gente, boa tarde, né? Oficialmente, é uma alegria imensa ter vocês aqui conosco. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a professora Fernanda, aqui da Unesc de Criciúma. Eu atuo tanto na graduação em Direito quanto no programa de mestrado em Direito, aqui da Unesc também, e tenho atuado, né, no campo da pesquisa na área que envolve as relações raciais, né, os feminismos negros, as lutas, né, sempre pensando o contexto que envolve o processo colonial, né, e essa colonialidade ainda que segue vigente. Eu e a professora Lucy somos coordenadoras do Negra, né, que é um núcleo, então, que está sediando esta atividade, né, e aí depois, se vocês quiserem até deixar ali no chat o recadinho, como que vocês souberam, né, do evento, porque a gente ficou muito feliz de ver que muitas pessoas se inscreveram de vários lugares do país e das várias regiões, assim, e a gente fica muito feliz, né, com esse alcance. Então, depois, se vocês quiserem ali colocar como tiveram acesso, contato, né, com essa formação, é para a gente também ter um feedback e até para saber também desse alcance, né? Então, o Negra é coordenado por mim, pela professora Lucy, de forma partilhada. A professora Lucy Osteto é também aqui da Unesc, ela é professora de História e de Pedagogia, ela está em aula no momento, né? Se ela conseguir se liberar, ela entra aqui conosco também. E nós montamos, né, o grupo de pesquisa lá mais ou menos em meados de 2016, né? Ele vai se consolidar mesmo a partir de 2017, e ele se chama Núcleo de Estudos em Gênero e Raça, né? Como a gente vem trabalhando, a proposta do grupo é interdisciplinar, então atualmente nós temos pessoas vinculadas aos cursos de graduação da Unesc, né, dos mais variados cursos. Então aqui a gente tem atualmente os cursos de pedagogia, história, direito, psicologia. Já tivemos um pessoal da medicina, da educação física, né, e outras áreas. No âmbito da pós-graduação, nós temos estudantes vinculados a 3 programas aqui da instituição, tanto do PPGD, né, que é o programa em que eu atuo, como também no PPGDS, né, que é um programa de desenvolvimento socioeconômico, e também o programa de mestrado e doutorado em educação. Né? Então, a gente tem aqui as mestrandas, né, e mestrandos que fazem parte também do grupo aqui da instituição. Mas a gente também tem um público externo, a Unesc, né? Então, aqui na telinha eu estou vendo algumas carinhas, tá? Eu não consegui ainda ampliar tudo. Então, aqui eu estou vendo a Ananda, né? A Ananda é da PUC do Rio, né? Fazendo doutorado aí em Relações Internacionais. A gente tem mestrandos e doutorandos também de outras regiões e alguns professores também que são parceiros, né? Aqui eu estou tentando falar e olhar o chat, né? Porque sou uma pessoa curiosa. Já vi que o nome do professor Delton apareceu por ali, né? E o professor Delton também é um dos grandes parceiros do Negra, tá? Do nosso núcleo. A gente sempre costuma apresentar o núcleo, né, a partir de algumas propostas e algumas epistemologias, a gente pode dizer, ou novos saberes, né? Então, ele tem uma perspectiva que a gente costuma chamar, né, de afrocentrada, né? Por quê? Porque a gente está sempre trabalhando com autores e autoras, né, da diáspora africana, né, da diáspora negra. Então, nesse sentido, é uma tentativa também de romper ou fraturar essa colonialidade epistêmica, né, que está presente tanto na academia, né, mas principalmente na academia, que muitas vezes invisibiliza as nossas produções, as nossas práticas, né, e tudo mais. A gente também costuma dizer que a gente adota uma postura decolonial, né, justamente para pensar os processos de colonialismo, né, e o quanto, né, porque no Brasil a gente até pode dizer, né, pelo Brasil, pelo fato, né, e a gente está no bicentenário, inclusive, dessa independência também, que foi um grande acordo, né, um grande acordo nacional. E mesmo o país, né, o Brasil sendo um Estado assumidamente aí, né, independente de Portugal, a gente sabe que o colonialismo ele não se encerra, né, com esse processo. E a gente tem atualmente mais de 30 colônias também em vigência, né, a maioria delas na região caribenha. Então, pensar o colonialismo e todo o processo de violência colonial é mostrar que essas feridas seguem abertas, né, e que a gente precisa, sim, discutir também a partir dessa perspectiva histórica e perceber também
né, as influências das várias matrizes de colonialidade que se fazem presentes atualmente. Trabalhamos muitas questões que envolvem pensar a questão da raça desde o Brasil também, né, porque quando a gente pensa a raça, é sempre bom lembrar que a gente pensa a raça como uma categoria que não é fixa, né, como uma categoria que é localizada, e aí no Brasil, o Brasil vai ter, então, as suas trajetórias próprias, né, no que tange aí a questão racial e os seus racismos, assim, muitas vezes velado, né, nem sempre tão explícito, embora também muito explícito, né, o genocídio da população negra está explícito, está escancarado, né, basta que a gente queira ver. Então, a gente também aposta em saberes que são partilhados, né, a gente aposta na interdisciplinaridade, a gente reconhece o Negra também como um espaço de acolhida, né, de afetividade. A gente ainda não tem uma sala, né? A gente sempre brinca, não temos uma sala, mas quando tivermos uma sala, teremos um sofá, né, para poder receber as pessoas e acolher também, né? Enfim, não quero me estender, mas quero aqui, então, em nome de todo o grupo, né, que são mais de 30 pessoas envolvidas, não só nessa organização, né, mas também que estão conosco no Negra já algumas pessoas desde 2016, outras mais recentes, mas das boas-vindas, então, às pessoas que se inscreveram, né, o objetivo é trabalhar em 3 módulos, né, ainda que em pouco tempo, mas os aspectos centrais do que a gente vem discutindo no âmbito do Negra, né, pensando aí uma formação ainda inicial, mas claro, né, que a partir dessas atividades a gente pode desdobrar também outras. Eu quero também deixar uma informação, né, para vocês. Acho que viram também que tem o edital para novos integrantes, né, do Negra. E então, para quem tem interesse, né, existe um edital aí que também está circulando lá no próprio Instagram, que é um dos locais que a gente mais conseguiu fazer divulgação. Então, quem tiver interesse pode também se inscrever. Eu vi que aqui alguns já se manifestaram, e aí no edital tem alguns requisitos. Então, só para lembrar lá de mandar o currículo Lattes, o memorial, né, as coisinhas para o nosso e-mail. Cris, se possível, coloca ali para a gente o e-mail, né, no chat. Então, o e-mail da gente, né, do Negra Unesc, para que a gente possa depois da formação fazer, então, dar continuidade, né, essa etapa de formação e também ao processo seletivo que está em andamento. E aí, lembrando que as câmeras, né, para quem pretende a vaga precisam estar abertas, né, salvo se vocês tiverem algum problema técnico, daí nos avisem. E é um requisito também obrigatório, né, que essa pessoa que vai postular a vaga participe dos 3 módulos, que, como vocês viram, já tem as datas definidas. E o calendário do Negra anual, ele é também realizado a cada 15 dias, né? Então, esses 3 encontros, eles fazem parte já desse calendário anual de pesquisa. Os encontros vão ser sempre a cada 15 dias, certo? A gente já tem esse calendário definido, com uma duração aí, né, até umas 6h45, né, 7 horas. Se às vezes a gente se empolga, a gente segue um pouquinho mais, né, mas tem esse teto também, né, para respeitar às vezes o pessoal que tem aula e tudo mais. Eu acho que era isso, né, de início, né, vou passar para a equipe, né, que também está muito ansiosa para conversar com vocês. Então, no grupo, a gente fez uma divisão das falas de apresentação, né, então vai ser uma grata satisfação ter também a presença e a participação dos integrantes do Negra nesse primeiro módulo. Passo, então, para vocês e fico aqui acompanhando, né, com muito carinho, né, essa atividade que vocês prepararam. Obrigada, professora Fernanda. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. O meu nome é Sara, sou integrante do Negra e tenciono principalmente nas minhas pesquisas a questão penal, né, a questão da criminologia, sempre pensando como o sistema de controle formal e informal no Brasil, o sistema penitenciário, ele se relaciona com o nosso modo de produção e ele está ancorado no racismo, né, que é o que a gente tem visto aí diariamente. Então, falar de sistema penal no Brasil hoje sem falar de racismo não é possível, né? Não é completo, não dá conta das nossas mazelas, das nossas violências. E vou introduzir um pouco a nossa discussão de hoje, que a ideia é colocar alguns pontos iniciais que situam o debate do grupo e que já situaram os encontros de outros semestres, para quem começar a participar também, saber de onde nós estamos partindo, né? De alguns pontos que são fundamentais.
Quando eu e o Edmo e o Felipe preparamos a fala de hoje, a gente optou por iniciar com uma discussão que o professor Davidson Faustino fez no final do ano passado, quando ele vai falar numa distribuição desigual da Covid brasileira. Nós contamos atualmente com 663 mil mortos, mais de meio milhão, né? E a partir de um grupo de urbanistas e epidemiologistas da Polis, eles fazem uma observação de que nas periferias, nos territórios de maioria da população negra e mais pobre também, morreu mais gente em decorrência da Covid do que nas regiões centrais, né? E que nos lugares que morreram mais pessoas também foram os lugares que tiveram menos vacina também, pensando aí toda uma política engendrada e colocada. E aí, a partir desse fato, o professor ele vai juntar dois campos de estudos dele, que é o campo da saúde pública, com o campo dos estudos sociológicos, tensionando sempre a questão, as relações entre capitalismo e racismo. E ele escreve um texto chamado Os Condenados pela Covid, fazendo menção aí ao texto do Frantz Fanon também. Numa perspectiva de que essas mortes e de que a resposta do Estado brasileiro à Covid-19, elas estariam inseridas muito mais num projeto do que numa ideia de um desgoverno ou de uma incompetência. Então, ele pega três hipóteses, que é a primeira, que a Covid matou mais negro que branco, mais pobre que rico, e muito mais gente de periferia do que de centro. E isso não apenas em números, mas fazendo proporções, pensando a cada 100 mil habitantes. Mortes que foram agravadas pelo contexto que o Brasil se inseriu no pré-Covid, que é um contexto de desestruturação das relações de trabalho, é um contexto de precarização, desmonte de políticas públicas, de perda de direitos também, desmonte das universidades, de um intenso debate também sobre previdência social. E aí, a gente recebe a Covid aqui nesse contexto, com decisões políticas e escolhas de deixar a população morrer, né? Aí pensando em imunidade de rebanho, pensando nos medicamentos que não foram comprovados. E o professor traz esse contexto porque, a partir da emergência do atual governo, uma das expressões que tem surgido com muita força no debate público é a ideia de fascismo, é a ideia de neofascismo. E aí o Davidson ele traz uma reflexão, juntamente com outros autores do pensamento social brasileiro, de que até que ponto esse governo não faz, então, parte de um projeto muito anterior, né? E que talvez nós precisamos retomar algumas coisas ou falar novamente com mais ênfase de outras questões. Um projeto que é anterior, inclusive, ao governo Temer, que é anterior, inclusive, à ditadura militar, que é anterior a tantas outras coisas, mas que encontra suas origens na nossa raiz colonial. Então, a nossa ideia é pensar o colonialismo enquanto uma marca de um tipo de capitalismo particular, que vai forjar um tipo de burguesia particular, um tipo de Estado particular, uma relação entre o público e o privado que é particular também, relações de produção e de reprodução que são pautadas na violência, no extermínio, na naturalização da violência, que é algo muito anterior ao Bolsonaro, que se encontra, talvez, em sua forma concentrada, né, mas que representa projetos anteriores que não foram radicalmente enfrentados. Embora nós sempre vamos discutir que sempre houve resistência, né? A gente fala que não foi radicalmente enfrentado, principalmente pelas consequências que nós temos até os dias atuais, aí refletidas, como a professora Fernanda trouxe, no genocídio da população preta, inclusive, mas que sempre houve resistência e que segue havendo resistência. Então, sem olhar para essa herança colonial, nós compreendemos que não é possível entender o presente, né? Muito menos construir caminhos de luta e de transformação social. Porque se nós convivemos hoje com racismo, com sexismo e com violências tão naturalizadas diariamente, violências institucionais, principalmente, violências que partem do próprio Estado, nós temos que ter nesses espaços de construção, e o negro se insere nele, né? Estudos que são destinados a subsidiar não apenas uma crítica acadêmica, mas também esse espaço de desejo de transformação, que vai permitir, então, com essas discussões, que a gente consiga avançar, que a gente consiga olhar com um pouco mais de esperança nos nossos processos e criticamente avançar neles também. Então, dois pontos principais, e sempre deixando aberto o debate, mas que a gente coloca como indispensáveis para pensar o Brasil hoje
e para pensar os estudos decoloniais nos quais o negro se insere. Inicialmente, é a tarefa de rediscutir a aspas descoberta da América, né, que vamos chamar então de invasão, né, de pensar o colonialismo, né, colonização como um processo inicialmente datado e pensar isso dentro do Brasil como localizado também, não apenas como um produto da expansão mercantil europeia, mas como um processo indispensável à consolidação do capitalismo. Então, nós vamos partir de autores e autoras que vão trazer a noção de que sem o colonialismo, sem a exploração das colônias pelas metrópoles, sem a expropriação, sem a expoliação, nós não teríamos capitalismo. E que as metrópoles, né, e que o centro do mundo, que a Europa, só é o que é hoje, e aí quando se compara questão de riqueza, de desigualdade social, enfim, é às custas também do subdesenvolvimento, da exploração dos países latino-americanos, né, da exploração do nosso país, do Brasil. Então, a gente tem um processo que é extremamente violento, que começa inicialmente com uma violência contra a população originária, contra os povos indígenas, e que a gente coloca nesse ponto aí uma violência tanto física e brutal, com um genocídio da população, um dos maiores da humanidade, se nós contabilizarmos também, contra outras práticas tão violentas quanto a morte, como a tortura, como os estupros também, como prática desse modus operandi colonial, da empresa colonial, justamente para extrair riqueza daqui e para extrair o que a gente vai chamar de acumulação primitiva para esses países desenvolvidos e para o desenvolvimento do capitalismo, a partir desse sangue, a partir dessas mortes, em que, em seguida, vai contar também com o sequestro e a escravização das populações africanas aqui no nosso país. E aí, quando a gente insere, né, esse processo do colonialismo como indispensável ao capitalismo, que vai dar também as bases para a gente pensar nas relações de dependência atualmente também, como o Brasil se insere no sistema mundo a partir dessas relações. Assim como o capitalismo não foi possível sem a existência do colonialismo, nós colocamos que, ancorados nesses autores e autoras e no pensamento decolonial também, que o colonialismo ele não foi possível sem a ideia de raça e sem a ideia de racismo, que é o que vai legitimar, né, que é o que vai, enfim, naturalizar a violência, que vai cindir a humanidade, que vai justificar a divisão, então, de uma parte do mundo entre aqueles brancos, e aí a noção de raça não vai constituir apenas a ideia tanto dos povos indígenas como da população negra, mas também a própria ideia da população que se coloca como branca, né? E vai cindir. Então, de um lado, nós vamos ter os europeus, os civilizados, e aí, ao mesmo tempo que nós temos aqui esse processo de violência, ele vem mascarado como um processo de missão civilizatória, que vai contar também com apoio religioso nesse caminho, né? E que vai trazer, então, principalmente para os indígenas, a ideia de tentar salvar a alma daqueles que se submetessem ao empreendimento colonial, o que não foi em nenhum momento colocado também para a população negra, né? Então, a gente vai ter uma diferenciação também do racismo anti-indígena e do racismo anti-negro aqui no Brasil. E esse conceito de raça, ele vai surgir junto com o empreendimento colonial e bem posteriormente vai ser sofisticado aí pelo positivismo, pelo racismo científico, né? Tanto para legitimar e justificar as desigualdades sociais lá no centro do mundo, assim colocado, como para continuar legitimando a violência que a gente tem aqui. E aí essa fratura feita pela raça, ela vai continuar, inclusive, justificando e deixando, dando um subsídio para que não fosse confrontado depois ideais de modernidade, de civilização, posteriormente das revoluções, quando a gente vai falar de iluminismo, quando a gente fala da liberdade e a própria ideia dos direitos humanos, quando nós vamos discutir que conviveu tranquilamente com a escravidão, com a escravização nos países latino-americanos e no Brasil. Então, acho que 2 pontos iniciais para a gente começar a conversa é pensar, então, o colonialismo como indispensável ao capitalismo e a raça, né, como essa questão, a raça não como um fator estático, na realidade ela sempre vai se transformar, mas essa ideia que biologicamente jamais foi comprovada é uma criação de fato para legitimar e naturalizar a violência, e que vai ter reflexos até hoje.
Acho que eu inicio a fala assim, vou passar a fala para o colega Edmo agora, porque a gente vai começar a distinguir também o que a gente chama de colonialismo e de colonialidade. Porque se o colonialismo ele vai ter um período, pelo menos esse colonialismo que a gente vai falar da empresa colonial Brasil, datado historicamente, os efeitos deles assim não são. Então, a raça vai organizar todo o empreendimento colonial também e vai organizar também os procedimentos pós-colônia, né? Como a professora Fernanda trouxe, num processo de independência que não vai romper com as nossas matrizes e que, se pegar historicamente, desde a colonização e pensar até a atualidade, os processos de aspas, ruptura que nós tivemos no decorrer dos séculos, nós percebemos que, na realidade, não existem rupturas, né? Nós temos transições que acabam sempre colocando uma burguesia que foi forjada pela empresa colonial, que não vai romper com as heranças coloniais. Acho que a gente pode abrir a fala nesse sentido. A gente pode seguir tocando o barco e ao final a gente faz uma conversa todo mundo junto também. Obrigadíssimo, Sara. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou Edmo, como a Sara enunciou. Falo desde São José, Santa Catarina, região metropolitana aqui de Florianópolis. Eu sou um advogado preto, é importante me identificar porque a gente fala de um lugar muito específico, situado, né? E já que estamos falando de colonialidade e de colonialidade, é importante fazer algumas desobediências epistêmicas, digamos assim, né? Então, eu falo aqui dessa região metropolitana de Florianópolis e atualmente eu curso mestrado em Teoria e História de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. A fala da Sara, ela nos invoca, né? Ela nos chama a atenção para pensar exatamente se esses padrões que foram bem delineados pela Sara, esses padrões, eles se cessam com uma suposta descolonização ou com um suposto fim do período de colonização, se é que, como a professora Fernanda já falou, é possível falar num pós-colonialismo, se existem ainda colônias no mundo, ou se os padrões que foram engendrados por essa tecnologia desenvolvida num período específico de dominação social baseada na raça, se ela continua espraiando seus efeitos no contemporâneo ou não, né? Então é importante, a partir de todas essas falas, a gente compreender que o colonialismo, né, que a Sara explicou as dinâmicas ali e os pressupostos básicos que encontra na raça, a sua principal, né, o seu principal ingrediente para desenvolver as suas tecnologias de poder e de hierarquia social, ele nos deixa um legado indesejável. Um legado indesejável que alguns autores e autoras passaram a denominar, né, de colonialidade. E é essa parte em que fui incumbido de conversar um pouquinho com vocês, né? Mas o que é isso, né? Já que a gente está aqui fazendo uma formação, independente, né, do grau de leitura que tenhamos ou não, o que é essa colonialidade, né? O que a gente está falando? Que ela é igual ao colonialismo? Ela é diferente? Do que a gente está falando? Então é importante aqui para a gente, no aspecto de formação, e as falas que eu vou fazer aqui, elas partem de autoras e autores como Maldonado Torres, como Lélia Gonzalez, como Grada Quilomba, Grossfogel, enfim, dentre tantas outras e outros. É a partir dessas autoras e desses autores que eu trago para vocês que a colonialidade, por exemplo, para o Maldonado Torres, ela é esse novo padrão, esse novo, entre aspas, padrão de dominação e exploração que deita raízes no colonialismo, na colonização, e que envolve uma articulação muito específica entre raça, ele diz, né, e capitalismo. E eu digo, em complemento a ele, entre raça, entre gênero, classe, sexualidade, deficiências e tantos outros marcadores sociais e o capitalismo. E eles se imbrincam na formação, na produção das hierarquias sociais e na execução das tecnologias de poder que vão ser empreendidas, que vão ser executadas aqui no contemporâneo. Então, a colonialidade, ela pode ser compreendida como essa lógica
global de desumanização. Então, há uma continuidade, há uma sofisticação, como diria a Lélia, uma sofisticação no sentido de uma sofisticação das metodologias que são empregadas para desumanizar, comparativamente ao período do colonialismo. Então, a colonialidade ela traz para manter essa sociedade tal qual está, ou tal qual estava, ela emprega tecnologias de dominação que são aprimoradas ao longo do tempo. E ela é capaz, inclusive, de sobreviver, né? De viver, de se espraiar, se executar, mesmo a despeito de a maior parte das colônias que havia no mundo terem sido suplantadas. Ainda existem colônias, como a professora falou, a maior parte foram suplantadas, mas as tecnologias de dominação baseadas na raça e nesse poder colonial que ultrapassa de modo temporal o colonialismo, o período do colonialismo, ele sobrevive. Ele sobrevive de formas muito, talvez, tão violentas quanto eram no passado, né? Então, essa colonialidade, ela está embutida, né, nessa lógica da modernidade, né? Ela opera sempre a partir de uma lógica maniqueísta. É o civilizado contra o incivilizado, de um lado bom do lado mal, o bonito, o feio, o racional e o irracional. E sempre o civilizado, o racional, o bonito, o belo, ele vai estar associado às características fenotípicas ou culturais dos europeus, né? dos antigos colonizadores, das metrópoles, do homem, né? Desse sujeito universal, que é o homem branco, europeu, capitalista, sem deficiência, rico, como diria a professora Tula Pires. Então, essa colonialidade, como a Sara, de forma similar ao que a Sara falou a respeito do colonialismo, essa colonialidade ela também vai envolver o extermínio, a expropriação, a dominação, a exploração da força de trabalho, específica a alguns corpos, né, em detrimento de outros, a morte prematura, como temos aqui no Brasil, por exemplo, o assassinato, né, o genocídio, categoricamente, a gente pode chamar de genocídio, inclusive legalmente, né, da população negra, e talvez até formas ainda piores de opressão, né, piores que a morte, como a tortura e o estupro, que são muito típicos do colonialismo, né, e que sobrevivem a ele, né. Mas, então, a partir dessas características que eu tentei trazer para vocês, mas o que, então, a gente poderia, de que forma, melhor dizendo, a gente poderia identificar essa manifestação da colonialidade no contemporâneo, né? Quais formas, que principais formas elas se manifestam na nossa realidade, né, cotidiana? E aí, eu trago para vocês que essa colonialidade ela vai se manifestar tanto no plano ético-político, associado ao poder, quanto ao plano epistemológico, ao saber, ao conhecimento, e também ao plano ontológico, ou seja, quem somos, a partir de como somos constituídos, como se constitui, a partir de onde se constitui a nossa subjetividade. Então, a colonialidade, ela inclui, a partir do que eu falei antes, a colonialidade do saber, do poder e do ser. Mas não só, né? Eu entendo que essas três dimensões são muito específicas e talvez sejam as principais, porque delas decorrem tantas outras, né? Então, esses três componentes da modernidade, colonialidade, eles se manifestam através de três elementos básicos, né? Três principais dimensões. O saber, né? Essa comunidade de saber, e esse saber, ele pode ser, de forma didática, dito que ele é constituído, né? Ele será constituído a partir de um sujeito, né? De um objeto e de um método. O ser, por sua vez, didaticamente, a gente pode dizer que ele vai ser, né, englobado por um tempo, um espaço e uma subjetividade. E, por sua vez, o poder, a partir de uma estrutura, de uma cultura e também de um sujeito. Então, há nessas três dimensões, um elemento comum, que é a subjetividade, né? Então, elas se brincam, elas se encontram. Então, o que se quer que um sujeito seja, o que ele quer que seja,
ele vai ser constituído a partir da sua localização no tempo e no espaço, a sua posição na estrutura de poder e na cultura, e também a partir da forma com a qual ele se posiciona com relação à produção do conhecimento. Então, isso vai constituir a subjetividade de alguém, né? E esse sujeito, portanto, ele é um campo de luta, ele é um espaço que deve ser controlado, dominado, para que as hierarquias atuais, que são vigentes, elas possam se sustentar, elas possam continuar de forma estabilizada, de formas estáveis. A partir do momento que esse sujeito ele se insurge, ele começa a refletir criticamente a partir de um outro local, que não aquele ao qual foi condicionado pela colonialidade, ele representa um risco, né? Um risco não um risco metafísico, mas um risco concreto de que essa realidade, essa estrutura de poder, ela pode derruir, que haverá um deslocamento entre privilegiados e desprivilegiados, por exemplo, nas posições que as pessoas ocupam na estrutura de poder. Então, quando a gente fala de colonialidade, sobretudo, a gente está falando de poder. Quando a gente fala de racismo, nós não estamos falando de moralidade individual, a gente está falando de poder político e econômico. É por isso que uma das dimensões talvez mais importantes e que dela se espraiam tantas outras, é a colonialidade de poder. E ela está umbilicalmente associada ao racismo estrutural. Se colonialismo e raça são indissociáveis, a colonialidade do poder e o racismo, seja ele estrutural ou institucional, ou outra vertente, eles são igualmente indissociáveis. Porque a colonialidade do poder, ela é um modelo de poder específico, né, especificamente moderno, que liga a formação racial, o controle do trabalho, o Estado e a produção do conhecimento. Então, são elementos que estão totalmente interligados. O Grossfogel, ele vai dizer que o que a perspectiva da colonialidade do poder tem de novo seria essa ideia de raça e racismo como centrais na organização da estrutura das múltiplas hierarquias que organizam esse sistema mundo. São as palavras do Grossfogel. Então, raça e racismo continuam tendo um papel central para a gente compreender colonialidade, os efeitos, né, ou a herança, o legado do colonialismo no contemporâneo. Então, o colonialismo, ele se transmuta, né, e ele encontra na colonialidade uma forma de manutenção da estrutura de dominação, como eu falei antes. Em outras palavras, né, a gente continua a viver sobre uma mesma matriz de um poder colonial que é alicerçado na raça, mas também no gênero, na sexualidade e naqueles outros marcadores que eu enunciei antes, né? Então, tudo que refugia ao padrão normal, entre todas as aspas possíveis, desse sujeito europeu, masculino, heterossexual, cisgênero, rico, sem deficiência e, obviamente, branco, ele é tido como marginal, né? Se é tido como marginal, ele é colocado numa posição de subalternidade, portanto, vai ser objeto da dominação, do exercício do poder. A Lélia, ela vai dizer que, em face da resistência desses colonizadores, dos colonizados aos colonizadores, né, a violência ela vai assumir novos contornos no contemporâneo, ou seja, na colonialidade aqui, no presente, essa violência colonial ela vai se transmutar, como eu falei lá na introdução. Então, ela vai assumir formas mais sofisticadas, chegando, por vezes, a se acreditar que aquela violência, que é uma violência muito estruturada, né? Uma violência, como eu posso dizer, profunda violência, ela acaba tida como normal e, a partir dessa normalização, se crê que não se trata de violência. Se trata simplesmente, essas dinâmicas sociais nas quais vivemos, se trata, sobretudo, de uma superioridade, que seria uma superioridade forjada, né?
artificialmente a partir da raça. Então, o sujeito branco, ele não sofre tanto quanto o sujeito negro, porque há uma superioridade, ele está em outros locais por mérito, né? Então, todas essas dinâmicas que a gente vai percebendo, ela tem um significado nas violências que a gente sofre no cotidiano, né? Elas reverberam. Quando uma pessoa, por exemplo, rechaça a política de ações afirmativas, de cotas, e esse é um ano importantíssimo para a gente falar sobre esse assunto, já que, entre várias aspas, está sendo revisada, né, a necessidade ou não. Alguém tem dúvida que na sociedade brasileira há uma necessidade de reparação das violências do colonialismo? Acho que nessa sala talvez ninguém, mas muitas pessoas, por exemplo, assumem um discurso meritocrático para defenderem a tese segundo a qual todos são iguais. Uma tese antiga, aliás, que encontra um nome de democracia racial, isso eu falo a partir de Lélia. Então, todos somos iguais, não há racismo no Brasil, não são necessárias políticas de ações afirmativas para que minimamente se atinja algum grau de equidade e não de igualdade entre as pessoas. Então, essa colonialidade do poder, eu diria, eu digo, não é a partir da minha subjetividade, a partir dessas autoras e desses autores que eu anunciei no início, que elas estão ligadas também, interligadas a essas velhíssimas tecnologias de poder racial que sempre foram muito bem executadas em solo brasileiro. A democracia racial, como eu falei, e as ideologias de branqueamento. As ideologias de branqueamento fazendo com que esse processo de miscigenação forçada e de assimilação cultural, a partir do incentivo, né, à imigração europeia, sobretudo no sul do país aqui, né, em detrimento da proibição do ingresso de pessoas asiáticas e negras no Brasil, que isso pudesse resolver, né, o problema do negro na sociedade, a chaga, a mancha negra na sociedade brasileira. Então, é importante que se perceba que essa colonialidade, seja ela do poder, né, do saber ou do ser, ela está sempre, né, interligada ou imbuída, direta ou indiretamente, no caso da colonialidade do poder, diretamente, à manutenção dos privilégios das classes dominantes, né, que são, no Brasil, majoritariamente, né, brancas. Então, a partir disso, dessa colonialidade do poder, eu passo a tratar com vocês da colonialidade do saber, né? E com ela eu trago as questões a respeito do racismo epistêmico, ou do genocídio epistêmico, como diria Abdias Nascimento. E eu falo isso porque não se estrutura um poder como a partir de uma colonialidade, não se mantém, não se consegue manter esse poder sem a produção de um conhecimento que não é neutro, não é politicamente isento, ele é orientado também, mas que ideologicamente se propaga a narrativa de que é neutro, né? De que é um conhecimento pautado naquela lógica cartesiana, sujeito-objeto, e que, portanto, ele não tem um direcionamento ideológico, ou ele não é produzido de forma localizada. É isso que a gente refuta, né? A gente refuta porque esse conhecimento, né, ou essas formas de produção de conhecimento que dão vazão à hierarquização da sociedade, ou dão suporte epistemológico à hierarquização da sociedade, eles são conhecimentos também situados a partir, obviamente, do olhar do dominador. Enquanto nós, né, produzimos um conhecimento situado a partir das resistências, a partir de um olhar do subalternizado. Então, basta a gente olhar, né, para as cátedras, para as salas de aula, seja da graduação, da pós-graduação, ou até mesmo do ensino básico, para saber quantas pessoas negras estão naquelas salas, quantos professores e professoras negras estão lecionando, quais são os autores e autoras que são recomendados para leituras, quais são as histórias, né, a partir e as localidades que são estudadas, quais são as histórias que são contadas, o que é relevante, o que é conhecimento e o que não é conhecimento, o que deve ser aprendido e reproduzido e o que deve ser rechaçado, deve ser invisibilizado. É a partir dessas provocações que a gente pode compreender o que seria essa colonialidade do saber. Ela é esse mecanismo
que dá suporte à colonialidade do poder, no sentido de fornecer as armas epistemológicas para a manutenção do poder político e econômico nas mãos das classes abastadas, né? Das classes da burguesia branca, falando aqui a partir do Brasil, né? Então, esse conceito de conhecimento, de erudição e de ciência, eles estão intrinsecamente ligados, como diria a Grada Quilomba, ao poder, a uma autoridade que é uma autoridade racial, uma autoridade racializada. Apesar das pessoas brancas não se racializarem, né? É importante que a gente as racialize, inclusive como um mecanismo de provocação, né? Desobediência epistêmica. Então, como eu falei, essa falácia da neutralidade na produção do conhecimento, né? Ela sempre gestada a partir desse paradigma cartesiano, ela é um importante elemento para a manutenção dessas estruturas que violentam tantos corpos, né? Ainda hoje. Então, nesse sentido, esses paradigmas, né, essas metodologias do academicismo tradicional, eles sempre vão refletir os interesses políticos muito específicos dessa sociedade branca, né? Então, essa colonialidade do saber, ela vai refletir na prática numa permissão que é muito seletiva, e essa seletividade ela é executada a partir de critérios raciais e eurocentrados, brancocêntricos, do que deve ou não ser produzido e pesquisado, o que deve ser escrito. Como diria a Spivak, quem pode falar? A subalterna pode falar? Quem pode escrever, né? A Grada diria que é um exercício de resistência. Quem pode escrever? Quem pode publicar? Em onde pode publicar? Qual é o conhecimento válido? Então, essas provocações, essas dimensões, eu trago para a gente tentar compreender um pouco melhor a colonialidade do saber. E se há, por fim, uma colonialidade do saber e uma colonialidade do poder, e como nós somos constituídos não só pelo meio cultural, a partir do meio cultural em que estamos, a estrutura em que fazemos parte, e também do conhecimento que detemos ou que é incutido em nós, haverá também uma colonialidade do ser. E essa colonialidade do ser produzirá sujeitos e sujeitas que serão ou dominadores, né? Ou serão, como diria o Fanon, relegados, classificados como os condenados da Terra. E esse sujeito colonizado, né, esse não ser, é a maioria da população negra, né? Ou eu diria toda a população negra e boa parte do resto da população está relegada a essa zona, né? Essa zona que é pulsante, mas que originalmente é uma zona que é uma zona de exploração, de expropriação e de violência. Então, a colonialidade do ser, ela vai envolver uma lógica, né, colonial, é claro, de concepções, né, de experiência no tempo e no espaço que vão forjar essa subjetividade. E aí eu gosto muito, quando eu estou falando de colonialidade do ser, eu gosto muito daquele conceito que o Grossfogel traz de lugar epistêmico e lugar social. Lugar epistêmico seria esse lugar a partir do qual a gente produz, né, conhecimento. A gente é sujeito do conhecimento, né? E lugar social a partir daquele lugar, a estrutura da qual viemos, né, da margem, do centro. E ele diz que não necessariamente lugar social e lugar epistêmico vão coincidir, né? Porque por vezes nós que estamos, ou a maioria de nós que está na zona do não ser, esse sujeito, esse ser colonizado, né? Nós, por estratégias de sobrevivência ou pela própria eficiência do sistema da colonialidade, nós acabamos por reproduzir o lugar epistêmico do colonizador. Daí a eficiência das hierarquias de poder que se estabelecem, daí a eficiência da colonialidade. Então, falar de uma colonialidade do ser, para mim, implica em que nós tentemos ou façamos um exercício para que o nosso lugar social corresponda ao nosso lugar epistêmico. E eu falo isso no sentido de que
o lugar de onde viemos, e se nós somos, né, se a maioria de nós, eu, no caso, sou um ladino-americano, como diria a Lélia, eu venho dessa zona, eu habito essa zona do não ser, eu vou tentar, né, me esforçar para produzir um conhecimento insurgente que vá fazer frente, né, a essa colonialidade, a essa estrutura de poder que me oprime, ou que oprime aos meus e às minhas. É importante que a gente não se deixe levar pela lógica da colonialidade. Acho que essa é uma observação importante quando se trata da colonialidade do ser, né? É tentar fugir dessas lógicas que tentam forjar, tentam formatar a nossa subjetividade a partir daquelas dicotomias bom-mal, civilizado incivilizado, bonito, feio, sempre a partir do ideal branco, europeu, masculino, hétero, cis, normativo, né, sem deficiência. Então, o ser colonizado, ele não vai resultar, né, de um determinado conhecimento ou de uma matriz teórica, mas ele é fruto, ele é produto dessa modernidade, dessa colonialidade na sua íntima relação com a colonialidade do poder e com a colonialidade do ser. E para finalizar, eu trago aqui um trechinho bem curto de uma citação do Grossfogel, porque eu acho que sintetiza tudo que eu tentei trazer aqui para vocês. E, inclusive, dialoga com o que a Sara trouxe inicialmente. Eu separei o seguinte trecho do Ramon Grossfogel para a gente. Ele faz, eu acho brilhante essas analogias, essas metáforas que ele traz, para a gente refletir. Ele diz assim: nos últimos 510 anos do sistema mundo patriarcal, capitalista, colonial moderno, europeu e euro-americano, passamos do Cristianiza-te ou dou-te um tiro, do século XVI, para o Cristianiza-te ou dou-te um tiro para o Civiliza-te, desculpe, ou dou-te um tiro do século XIX. Depois disso, a gente passou do Desenvolve-te, ou dou-te um tiro, do século XX, para o recente Neoliberaliza-te, ou dou-te um tiro, dos finais do século XX. E, por fim, hoje, a gente está nesse estágio em que as potências, né, neocoloniais dizem para os países subalternizados: democratiza-te, ou dou-te um tiro. E essas violências, né, essas dinâmicas se dão agora, no século XXI. Então, eu acho brilhante esse trecho que ele traz para a gente refletir o quanto essas tecnologias de dominação se espraiam, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo, internacional, e isso vai alicerçar, vai arquitetar as dinâmicas de poder em todo o mundo, né? É com essas provocações, então, que eu agradeço a atenção. Eu passo a palavra para o meu colega, Felipe. Olá, boa tarde a todas e a todos. Essa difícil tarefa, né? De falar depois da companheira Sara, de falar depois do companheiro Edmo, pessoas que estão conosco nas trincheiras, que eu admiro, que estamos juntos e que, além de admirar, eu acredito, né? Então, é um prazer estar junto de vocês e fazer parte aqui do Núcleo de Estudos em Gênero e Raça, que, além de um núcleo de pesquisa, é um lugar de política, um lugar de resistência, um lugar de acolhimento. Então, agradeço a professora Fer, eu que não sou aqui de Criciúma, cheguei sendo acolhido por esse grupo, enfim. E a partir das falas da Sara e do Edmo, eu inicio aqui tentando ser didático, como nosso amigo Edmo foi, como nosso companheiro Edmo foi. Para diferenciar, vou abrir aqui então um parênteses, para talvez sair um pouquinho, né? Só retornando, eu pesquiso criminologia, enfim, tento casar criminologia com os movimentos populares, e vou terminar falando de movimentos populares, assim como a Lugones falava, enfim, assim como outras referências que lutam contra a colonialidade também já falavam. Enfim, então esse parênteses que eu vou abrir é para diferenciar o que é imperialismo, o que é colonialismo, e o colonialismo talvez tenha tido um lapso temporal, mas a colonialidade continua, como já dizia Lugones, e eu agradeço a professora Fer por ter me apresentado Lugones, mudou minha vida, enfim. E tentar diferenciar da dependência.
Então vamos lá. Uma relação talvez de causa e efeito, o imperialismo seria a causa e o colonialismo seria o efeito do imperialismo. O imperialismo, então, é uma ideia de dominação política e econômica que se dá através de diversos meios. E o colonialismo, ele se caracteriza, e eu vou trabalhar um pouco com caracterização, porque eu tenho um pouco de, enfim, me trava essa questão de conceito. Então, vou, em vez de trabalhar com conceitos, com caracterizações. E o colonialismo, ele vai se caracterizar não só por essa dominação imperialista econômica, ela é uma dominação que se expande, né? E ela se expande porque no colonialismo as pessoas migram, né? E o problema aqui não é a migração, quero abrir um parênteses também, mas as pessoas saem do lugar que ela está, né? No caso, para invadir outro lugar, que foi o que aconteceu no Brasil. E nessa invasão, ela é fiel aos preceitos que ela traz do lugar de onde ela veio, né? Então, aqui estamos no sul do Brasil, vemos aqui o café colonial, né? O ciclo colonial, tudo colonial. E essa ida dessas pessoas, né? E que, no caso, não vamos individualizar nas pessoas, mas no sistema que trouxe essa invasão, vai caracterizar o colonialismo, diferente do imperialismo, que não precisa dessa necessidade de partir de um lugar para o outro. Ele dá uma ideia um pouco mais, enfim, estruturada, e diferenciar isso da dependência, que a dependência também tem um marco temporal, que é ali após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E a dependência vai ser uma penetração nesse outro país, porém de forma econômica, né? Através de investimento, através de royalties, através de banco, enfim, através de aplicativo, através de tudo que estamos vendo aqui, né? Então, feita essa diferenciação dessas três escolas interessantes, e que eu costumo também chamar de movimento, não gosto muito de chamar de escola, porque o movimento, ele está se movendo, né? E nós, que estamos na resistência, vamos se mover junto com esse movimento. Então, é bom dizer que eu vou falar um pouco de decolonialidade, e eu vou trabalhar a colonialidade a partir de uma ideia, né? Eu vou ler essa ideia. Essa ideia está contida no texto da nossa queridíssima e grande referência Tula Pires, que falou aqui na Unesco há pouco tempo, né? E a Tula vai dizer nesse texto dela que os estudos decoloniais representam um esforço importante para refundar as relações de poder nas Américas, a partir do questionamento das estruturas de dominação coloniais que moldam essa sociedade, ao colocar em questão a colonialidade do poder, né? E aqui ela vai referenciar Quijano, do ser, e aqui ela vai referenciar Maldonado Torres e Fanon, e do saber, e aqui ela vai referenciar Mignot e Maldonado Torres de novo. E então, a partir dessa ideia, nós vamos ter em mente que decolonialidade, ela não é algo posto para a gente, ela é um caminho que estamos traçando, e, acima de tudo, um caminho de resistência e de sobrevivência, né? Sobrevivência, que eu vou abrir outro parênteses, porque a gente voltou a algumas casas, né? Sobrevivência, porque nós estamos morrendo de fome, novamente, né? O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Então, não é só mais a bala da polícia que nos mata. Então, esses debates da decolonialidade, eles foram ali fundados ali em meados de 1996, naquele famoso grupo Modernidade, Colonialidade e Decolonialidade ali, aquele grupo que foi ali fundado, enfim, por Maldonado Torres, Aníbal Quijano, o saudoso Henrique Dussel, dentre várias outras pesquisadores e militantes, né? E esse grupo ele se estendeu até meados ali de 2006, salvo engano, né? E ele vai fundar alguma dessas premissas que estamos trabalhando, né? Então, a decolonialidade, ela vai ser esse caminho que se estende desde esse marco temporal acadêmico, porém bem antes já havia resistência, né? Bom colocar isso, né? Que a academia não vem antes, a academia vem depois. Antes da academia tem gente fazendo já, né? E se a gente pensar que a academia vem antes, isso é colonialismo,
né? Então a gente tem que colocar essas premissas para a gente não tomar esse lugar de colonizadores, detentores do saber, porque o saber tem gente já fazendo, e foi isso que fizeram com a gente, né? Quando vê a mão de obra europeia, branca, para trazer o desenvolvimento, o iluminismo, né? Como já dizia lá o nosso saudoso, enfim, pesquisador e militante político Clóvis Moura, né? Quando essas pessoas vieram, elas vieram com essa questão da detenção do saber e acabou negando tudo que já tinha aqui, tudo que já existia aqui. Então, pretendo ser um pouco breve na minha fala, porque vai até ali a 8h30, então para tentar também poder deixar rolar um debate, não ficar esse modelo colonial de uma pessoa falando, todo mundo ouvindo, de um homem falando ainda por cima, para piorar um pouco, né? Então, feita essas diferenciações, é bom entender, né, que esses estudos são feitos através dessas pessoas que foram subalternizadas, né? Então, esses conhecimentos eles são construídos, né? São construídos a partir das ruas, dos becos, das vielas, das tribos indígenas, né? Das ocupações. Esse conhecimento é um conhecimento que contrapõe tudo isso que veio. E é por isso que ele é chamado de decolonial, né? Porque é uma desconstrução. É uma desconstrução de uma lacuna que já foi aberta e temos que derrubar isso de vez. Então, com contundência, tem que entender que os estudos decoloniais é uma construção de todos esses povos subalternizados por essa invasão que fomos vítimas, né? E daí eu vou terminar um primeiro bloco de fala, meu, foi esse, e partir para um segundo bloco de fala, que é pensar os movimentos populares dentro dessa lógica, né? Porque, como eu falei antes, os movimentos já vinham fazendo, e a academia viu depois disso, né? Ele pode ser antes, né? Vou reafirmar isso de novo, para ser um pouco chato, né? E para abrir esse segundo bloco de fala, eu vou trazer outra ideia, né? Essa ideia aqui, ela é a ideia de Juarez Bernardino Costa, Maldonado Torres e Crossfogel, né? E eles vão falar que uma das vantagens do projeto acadêmico/político, né? E aqui já temos algo importante, da decolonialidade reside na sua capacidade de esclarecer e sistematizar o que está em jogo. E é isso que estamos fazendo aqui. Esclarecendo, elucidando, sistematizando, né? O que está em jogo. Porém, tem que se elucidar historicamente a colonialidade do poder, do ser, do saber, nos ajudando a pensar as estratégias de transformação da realidade. Tá? Contudo, um dos riscos envolvidos, sobretudo na tradição acadêmica brasileira, é de o projeto decolonial se tornar apenas um projeto acadêmico, que invisibiliza o locus de enunciação negro, deixando de lado a sua dimensão política, isto é, seu enraizamento nas lutas políticas de resistência e de resistência das populações afrodiaspóricas e africanas, indígenas e terceiro-mundistas. Tá? Então, eu acho essa fala muito forte para abrir esse segundo bloco de análise, né? Vamos colocar de análise, para dizer, né, e puxar um pouco de sardinha aqui para a minha pesquisa. Estivemos eu e a companheira Sara numa ocupação, e aqui fica um pouco importante trazer uma informação, que é a primeira ocupação após 4 anos, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Né? Uma ocupação organizada, estratégica, né, e, acima de tudo, histórico-política. Então, já aqui publicamente agradeço ao Santim, né, uma das lideranças estaduais do movimento, que nos recebeu, porque ele faz esse papel de politizar no momento que estamos sendo despolitizados. Avançamos um pouco na politização, porém o projeto colonial sempre dá um jeito de atualizar as tecnologias de dominação e nos despolitizar.
Então, essa politização das bases, né, feita pelo Movimento Trabalhadores Sem Terra, feita pelo movimento negro, né, da nossa lutadora Lélia Gonzalez, são dispositivos de luta que devem ser ressignificados, e daqui já também parafraseando Vera Regina Pereira de Andrade, né, pesquisadora da criminologia famosa da UFSC, que essa ressignificação desses dispositivos deve vir através de uma pesquisa acadêmica militante. E a pesquisa acadêmica militante é algo que o colonialismo sempre tentou apagar. Né? Esse negócio de se abastar, o objeto de se afastar, enfim. Então, tentar aproximar novamente, de pequenos passos, trazer os movimentos populares para dentro das universidades, e as universidades adentrar os movimentos populares para produzirmos essa pesquisa militante, são dispositivos fundamentais para enfrentarmos o colonialismo, e dispositivos fundamentais da decolonialidade, né? Para desmontarmos a colonialidade do ser, do saber, enfim. Então, esse é o legado, né, que foi deixado, enfim, por Milton Santos, por Nilmarino Gomes, por Franz Fanon, por Lélia Gonzalez, por Munanga, dentre outras pesquisadoras e pesquisadores. O legado de que sem a praxis, a mudança não virá. E os estudos decoloniais, sobretudo, além de acadêmico, eles são praxis, né? Para que nós não morramos de fome, né? Para que meu primo não seja torturado pela polícia militar, né? Para que o filho da Márcia, que é líder do Mães de Maio da Leste, e ela me mandou um áudio essa semana, não seja morto à 1h, às 13 horas. Né? Ou seja, as colônias nunca foram superadas. A periferia é colônia. E os colonizadores são Estado. Jacarezinho é colônia. Jardim das Oliveiras é colônia. Né? Então, ressignificar esses dispositivos para, assim, termos uma pesquisa decolonial, não é apenas conversar com esse movimento, é estar nesses movimentos. Né? E assim eu termino minha fala, às 18h18, para até 18h30 as pessoas puderem, acho que eu já vi uma mãozinha levantada ali, outra mãozinha levantada, conversar, enfim, debater e fazer uma roda de conversa, talvez um negócio mais aí freiriano, mais bell hookiano, né? Enfim, muito obrigado, professora, muito obrigado, companheira Sara, Edmo, todas e todos que estão presentes, talvez até minha mãe esteja aí. Beijo, mãe. É isso. Vai lá, grupo. Edmo, Sarinha e vocês podem seguir na mediação, tá? Estou aqui também nessa condição de espectadora muito orgulhosa. Quem vai? Então vamos lá, eu vou mediar, então. Então, deixa eu ver quem foi que levantou a mãozinha primeiro, né? Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo ver a ordem aqui, mas eu creio que tenha sido o Elias, né? Se não houver divergência, Sueli, aí eu vou passar a palavra para o Elias, então. Acho que durante a sua fala alguém tinha levantado a mão. Mas acho que baixou, né? Baixou? Beleza. Bom, então tem a palavra, Elias. Bem-vindo. Boa noite. Eu vou ser bem breve, até em virtude do número de participantes, né? Primeiro, parabenizar os palestrantes da noite, né? Todos foram brilhantes. Eu não sei se eu baixei a mãozinha aqui, alguém baixou por mim, mas
Muito obrigado. Então, parabéns, né? Foram conhecimentos muito novos para mim, né? Me chamo Elias Trevisol, sou aluno do mestrado da Unesc, aqui de Criciúma, né? Santa Catarina. No mestrado, eu sou aluno da professora Fernanda, né? Fui aluno da professora Fernanda, e como pessoa branca, que me reconheço como branco, né? Que sou, notoriamente, como vocês podem ver, a gente discutiu se poderia eu ou não ter lugar de fala para falar de racismo, né? Sobre racismo. Então, aí a professora Fernanda esclareceu que eu poderia ser um aliado, né, na luta antirracista, né, e eu esclareci também que, ao contrário de muitos, eu sou advogado, né, e ao contrário de muitos colegas e, enfim, pessoas do meio jurídico, eu não me considero com cegueira racial. Se eu não me engano, tem um escritor, que agora me foge o nome, que usa esse termo, ele usa um cavanhaque. Eu acho que ele até está fazendo um doutoramento no exterior agora. Silvio de Almeida, se não me falha a memória, acho que é o professor Silvio de Almeida que usa esse termo, cegueira racial, né? Que é quando, geralmente, pessoas brancas dizem não haver racismo no Brasil, né? Porque todos somos iguais, etc., etc., conforme a nossa Constituição Federal. Talvez o professor Adilson Moreira, obrigado pela correção, professor Edmo. Então, eu não me considero um cego racial, até porque basta, se não me engano, o professor Edmo falou isso na palestra dele, basta a gente olhar para os lados e a gente percebe a branquitude, né, que nos rodeia, pelo menos que me rodeia, né, sempre me rodeou nos meus círculos de convivência, tanto na universidade, né, de direito. E, se eu não me engano, eu tive 1 ou 2 colegas negros, quando muito, infelizmente, né, eu luto para que índio nenhum, né? Índio eu não tive nenhum colega indígena, infelizmente, mas negro, pessoas negras, eu tive, acho que 2 colegas negros, e negra, feminina, eu acho, se não me falha a memória, eu não tive nenhuma na minha universidade, que eu me lembre. Então, é uma realidade que eu pretendo fazer parte da mudança, né? Então, estou aqui para ouvir, para aprender, né? O meu foco de pesquisa é eu pretendo desenvolver pesquisa sobre a aporofobia, né? Trabalhar a diminuição da aporofobia, né? Se eu puder trabalhar nesse sentido, né? A aporofobia, em brevíssima explicação, seria uma aversão ao pobre, né? Conforme a filósofa espanhola Della Cortina, né? Mas, enfim, e o grupo de pesquisa negras, né, só vem agregar, e eu gostaria de fazer essa imbricação entre racismo e também essa conceituação junto com a questão da opressão capitalista, né, conforme dito muito bem pela Sara, né, pela colega Sara. Então, foi de grande proveito e parabéns novamente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Imagina, Elias, nós que agradecemos a tua oitiva qualitativa, né, atenciosa, e a tua disposição, inclusive, em aprender ou se deslocalizar, né, dessa branquitude que te constitui enquanto
homem branco, né? Então, só uma breve fala, uma breve reação a partir da tua fala. É muito importante que pessoas assim como tu estejam interessadas em serem aliados. E ser aliado não basta dizer eu quero ser um aliado, né? Isso prescinde, né? Imprescinde, melhor dizendo, de leitura, de estar aqui, de ouvir, de procurar incorporar. Isso é uma atitude, inclusive, decolonial, né? Incorporar nas tuas pesquisas autoras e autores que, por vezes, não seriam citadas e são historicamente invisibilizados, né? O teu objeto, inclusive, permite muito isso. A porofobia no Brasil, falar disso no Brasil, requer, inclusive, olhar a partir de onde, né? Por que essas pessoas são, de fato, né? Rechaçadas pelo público. E quais são? Quem faz parte desse grupo, né? Majoritariamente no Brasil, as pessoas negras, né? Então, obrigadíssimo mesmo, e se os meus colegas que apresentaram também quiserem reagir antes de a gente ouvir a Sueli, fiquem à vontade. Não? Só agradecer mesmo, enfim, passar a palavra para a dona Sueli. Por favor, Sueli, fica à vontade, bem-vinda. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Sueli, sou assistente social do CAPES AD aqui de Maringá. Estou aqui mais como espectadora, né, e orgulhosa pela fala do meu filho e dos demais, né, palestrantes. Estou tentando acompanhar, né, mesmo no horário de trabalho, meu chefe permitiu, né, tive uma lacuna na minha agenda de trabalho para conseguir assistir, né, essas falas tão importantes, né, no mundo, né, na atualidade, né, nesse sistema capitalista cruel que a gente vive. Eu faço parte da luta antimanicomial, da luta por direitos humanos, né? As pessoas em situação de rua, que a maioria delas fazem uso de álcool e outras drogas. Então, a gente está aí na luta, e eu estou muito... minha fala é mais para agradecer, tá? E demonstrar o orgulho que eu estou sentindo do projeto de vocês, né? Pelo meu filho Felipe estar participando, tá? Prazer em conhecê-los. Estou até emocionada aqui. Era isso. Enfim, obrigado, mas você me deixa emocionado também. Enfim, saudades. Dizer que antes de Mano Brown, Marx, Engel, quem me ensinou toda a teoria crítica militante foi você, dentro de movimento por luta por moradia, dentro do CAPES, né? Dentro da luta para poder estudar, né? Para poder realizar sonhos, enfim. É isso. Obrigado. Obrigado por ter me proporcionado chegar até aqui. Que lindo, gente. A sala inteira vai chorar aqui. Que demonstração de afeto tão linda, né? Tão genuína. E a dona Sueli, é um prazer conhecê-la, e a partir da fala da senhora, eu queria dizer que essas posturas, né? Na minha opinião, essas posturas da senhora, da sua área de atuação, inclusive assistência social, ela é por si só, né? Ontologicamente decolonial, porque traz um olhar, são vocês, as assistentes sociais, que confrontam essa desumanização dessas pessoas que são relegadas à margem, né? Dessas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social e econômica produzida, né, e reproduzida por esse sistema moderno colonial, né? Então, parabéns pela sua atuação, dona Sueli, e pelo filho também, que é um colega inestimável aqui a todos nós. Obrigadíssimo. Se alguém quiser mais falar, fique à vontade, gente. Acho que a Jéssica levantou a mão também, né? Eu tô quase um fantasma aqui, né? Mas sim, faltou energia, então estou lidando com o que dá aqui com os meus 13% de bateria. Vamos lá. Eu não ia falar, mas com esse afeto eu acho que é importante a gente falar a importância do afeto, né? Indo contra essa ideia de neutralidade nas produções. Assim, né? Eu sou egressa da Unesc, eu sou psicóloga e me mobiliza bastante, quero voltar para a pesquisa.
Então, pesquisa mais especificamente sobre branquitude, e principalmente porque a minha profissão grande parte é constituída por mulheres brancas, assim, então é uma profissão bastante arraigada na branquitude, nos pactos que essa branquitude faz também, né, em termos de normatização, assim, os pactos com a própria colonialidade. Então, para mim, o texto do Aníbal Quijano, assim, foi maravilhoso ter lido. Eu li ele, assim, coisas que até então ficavam como dúvidas, conectaram para mim nos parágrafos ao longo assim, do texto. Renato, teu áudio... Não quero me estender muito, assim, mas as questões que ele traz sobre gênero e raça, assim, para mim foram essenciais, né, da questão do biologicismo, né, a questão das diferenças em que raça é algo inventado, né, para manter essa hierarquia social, assim, e a questão de gênero, né, a diferenciação entre sexo e gênero, né, e a questão de hierarquia, eu não queria falar muito desse texto, porque eu acho que ler esse texto é essencial, assim, 8 páginas, então é isso, assim, muito obrigada por esse módulo, eu amei, assim, tô aqui pelos 3. Obrigada, Jéssica. A gente fica muito feliz, tanto pela leitura, quanto por sentir a vontade para partilhar com a gente também as suas ideias de pesquisa, né? Acho que a ideia dessa formação do Negra Diálogo é justamente abrir as portas, mostrar quem que o grupo é, mostrar os nossos referenciais, colocar nossa militância em jogo também, e acolher o pessoal, né? Acho que a Mirella levantou a mão também. Nossa amiga. Oi, gente, eu sou a Mirella, eu sou... a minha mãe tá aqui também, a Gladys. Eu sou acadêmica de Direito da 10ª fase e atualmente eu estou escrevendo um artigo de forma independente sobre comunicação interseccional, pensando ciência, educação e a transmissão de conhecimento, né? Porque uma das problemas que eu vi, tanto durante a minha monografia quanto durante a minha trajetória de pesquisa, era como esse conhecimento que eu adquiri durante a graduação e nas leituras, tanto dentro do Negra quanto de outros grupos que eu já participei, como ele podia ser transmitido para diferentes pessoas em diferentes lugares. Então, eu entendo, e isso tem muito a ver com colonialismo, né? O fato de que a comunicação dentro da academia é muito engendrada, muito rebuscada, e ela não alcança todos os povos, né? Não alcança todas as pessoas de fato. Então, o módulo em si, ele acaba me fazendo relembrar de algumas leituras, que foi Quijano, que foi Maldonado Torres e Gross Fogel também, que eu li durante o grupo, né? Foi uma das nossas leituras do ano de 2019, se não me engano, 2018. Mas também traz à tona o fato de que tanto o afeto, né, que ocorre entre mães e seus filhos que estão na graduação e mães que se inseriram ou não se inseriram na graduação, o modo como a gente comunica para essas pessoas o que a gente faz, né, e o modo como que elas nos ensinaram ao longo da vida, até a gente chegar na jornada acadêmica, também é tão científico quanto o que a gente está aprendendo dentro da sala de aula e fora dela. Então, eu acho que a minha contribuição para repensar o colonialismo e como ele acontece é também pensar essa produção comunicacional, né? De como a gente transmite o conhecimento para as pessoas, mas também como a gente adquire esse conhecimento, né? De que maneira? Quem é o sujeito que está comunicando, né? E por que alguns sujeitos ou algumas comunicações são vistas como científicas, né? Ou científicos formais e outras científicas informais. E como alguns povos conseguem, né, essa credibilidade dentro da ciência, da cientificidade, e outros povos não, simplesmente pela maneira de se comunicar e por não quererem se adequar à norma, porque isso foi uma das coisas que eu fiz na minha monografia. Eu não escrevi em terceira pessoa, eu escrevi em primeira, porque eu precisava e eu não conseguia, não era o meu objeto de pesquisa, eu era o sujeito de pesquisa e ainda assim eu era pesquisadora, né, do que eu estava fazendo, daquele trabalho científico que eu estava criando.
Então, pensar essa comunicação também e a forma como ela vai acontecer, se ela vai acontecer com uma linguagem rebuscada e de difícil acesso para todo mundo, ou com uma linguagem fácil, também é importante, e isso também mostra como o colonialismo é tão engendrado na gente, que a gente consegue só escrever de maneira formal em terceira pessoa e afastando toda e qualquer pessoa que tenha vontade, ou pelo menos curiosidade de ler nossos trabalhos. Então é isso. Obrigado, Mirella. Eu acho que é muito importante isso que tu falou, porque como a gente escreve, o que lemos, né, diz muito sobre nós, né? Diz muito sobre nós, a quem queremos atingir e tudo mais. E essa é uma das posturas que o Felipe estava falando quando estava falando de colonialidade, né? Para como que a gente se afasta desse ser colonizado, né? Essas posturas, essas atenções, a gente tem que, mas é difícil, né? Então, essa academia branco-centrada é muito difícil, né? A gente acaba sofrendo as consequências dessas insurgências que a gente faz, mas vale a pena. Prof, por favor. Ai, queria dar um cheiro nessas mães do grupo. Ai, Dona Gladys, né? Dona Sueli. A Dona Gladys já tinha conhecido na banca da Mirella, né? E a Dona Sueli hoje. E assim, a gente vai ter um módulo, né, para falar também de feminismos negros e o quanto as mães, mulheres negras, né, carregam também um fardo extremamente pesado no modelo de sociedade que a gente vive, né? Então, não é fácil, né? Principalmente quando a gente tem um Estado que desconfia o tempo todo, né, dessa condição de ser mulher, mãe, preta, periférica, né? Então, eu também estou emocionada, eu estou até me engasgando aqui, né, na fala. E acho que Mirella também faz o teu merchan, né? A Mirella tem participado de algumas atividades, né? Ela foi orientando aqui do grupo, me orientando desde o TCC, e tem participado, né, de algumas atividades, inclusive o nome da professora Meg Rayara Gomes de Oliveira já circulou nesse chat, né? E a Meg esteve na banca da Mirella e foi incrível aquele momento também. E a Meg, né, se encantou, obviamente, né, não ia ser diferente, e levou a Mirella para outros eventos, para outras atividades, né, e o pessoal do NEAB também, dos CONEAB Sul também, né, estão com algumas atividades em que a Mirella está inserida. Então, acho que é um momento de fazer um merchan aí também, Mirella. Merchan ficou meio capitalista, né? Mas, assim, faz o teu... Eu não vou achar a palavra agora no momento, mas divulga aí, tá, as atividades que eu acho que são interessantes também para aproveitar esse espaço. Dia 28/5, é um sábado, das 3 às 5 da tarde, a gente vai ter o segundo encontro dos CONEABs da Etapa Sul, e eu vou estar na mesa junto com a professora Giane e o professor Heráclito, falando sobre as interseccionalidades e a representação política e pública de pessoas negras nos espaços. Convido todos vocês que quiserem se inscrever. É um evento que é feito pela BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, mas essa etapa do CONEAB Sul faz parte da Escola de Políticas e Ações Afirmativas, de Políticas Públicas e Ações Afirmativas da BPN. Então, vai ser o segundo ciclo de formação. Participem do evento completo, são vários cursos, eu fiz o ano passado, quinzenal, e é muito incrível. As discussões são muito aprofundadas e super decoloniais, para quem quiser fugir do eurocentrismo e do brancocentrismo, é uma boa pedida. Muito bom, imperdível. Acho que é o Jorge. Jorge tem a palavra. Boa noite, gente, a todos e todas. Não tinha ligado a câmera antes, que eu tô meio doente hoje, então não todos os meus melhores dias. Mas, enfim, eu só queria agradecer primeiro aos colegas, a Sara, ao Felipe, ao Edmo. É sempre um prazer, um deleite escutar vocês falando, sempre uma honra. E dizer que eu estou muito feliz com esse evento. Negra, para mim, é isso. Já estou aí há um tempinho, né, Fernanda? E para mim é esse espaço, sabe, de acolhimento e de discussão dessas questões que são tão caras para mim, né, e para a maioria de nós aqui, mas discutir isso numa forma também de acolhimento e, ao mesmo tempo, de impulsionar, né? Quando o Felipe fala, por exemplo, sobre uma escrita, sobre uma pesquisa militante, é sobre isso, né? Sobre a gente estudar essas questões e entender como todos esses mecanismos eles se encontram para que a gente esteja nessa realidade e de
pensar também como é que a gente vai fazer na prática para mudar isso. E aí era só isso mesmo, minha fala era só para agradecer a vocês, aos colegas pela fala e ao Negra em si, pela existência e pelo evento. Obrigada, Jorge, pesquisador incrível, advogado incrível aqui na comarca, né, sempre participando das reuniões. Acho que todo mundo, assim, divide, assim como eu, a felicidade de ter com a gente, né? Não é o primeiro grupo que a gente divide, mas sempre somando tanto e constituindo grupo assim também. Agradecer a presença de todas, de todos, ao Felipe, ao Edmo, né, as mães que estavam aqui, a professora Fernanda. A gente se sentiu bastante ansioso por essa fala, porque quando a gente viu, tinham muitas inscrições, né, e aí ficou aquele pezinho, assim, nossa, para abrir, então, os módulos de formação do Negra. Mas espero que a gente tenha dado conta, enfim, de acolhê-los, de falar bem-vindos, né, para quem quiser participar do grupo, e de trazer as questões que são tão caras para a gente, que vão implicar em todas as nossas pesquisas. Acho que discutir colonialismo, colonialidade e a decolonialidade como essa forma de romper com essas barreiras é extremamente forte, assim, e muda completamente o modo que a gente enxerga a pesquisa. Muitos de nós aqui somos do direito, que é um ambiente extremamente positivista, extremamente formal, extremamente frio também, e extremamente branco. E acho que a disciplina da professora Fernanda e o grupo trouxe uma virada muito grande para a gente nessas áreas e em outras também que foram se somando, né? Que o grupo também se constitui de outros saberes. E retomando a fala do Felipe, do quanto é importante nesse fazer decolonial estar junto com os movimentos. A gente teve uma experiência recente muito legal no assentamento do MST de Santa Catarina, de perceber, né, mesmo em Santa Catarina, com a população majoritariamente branca, que nesse espaço a população, na realidade, é em sua maioria negra, população extremamente empobrecida, mas que está enfrentando o Estado completamente longe, muitas vezes, da luta acadêmica ou desse espaço, mas que está ali na prática, diariamente, colocando o seu corpo, o corpo dos seus companheiros, na luta contra o Estado, por uma coisa muito simples, que é a alimentação, que é teto, que é moradia, que é comida. Né? Então, acho que essa foi uma experiência muito legal para a gente aprendeu muito mais do que qualquer outra coisa. A gente trouxe também para cá a possibilidade de contribuir com esse movimento, e aí uma das questões, até pensando na segurança deles, é divulgar o assentamento 19 de abril, né? Para quem não conhece, dá uma pesquisada, o pessoal está lá faz uma semana e meia, enfim, ocupando uma terra improdutiva, né, ocupando um latifúndio que está na base também da construção do Brasil. E acho que era muito importante a gente trazer um pouco também e falar de como tem gente realmente com a mão na massa, né, e se colocando na frente do Estado, na frente de tanta desigualdade, para colocar o Negra também como um grupo que apoia essas ocupações e esses movimentos, né, e divulgar para todo mundo que não conhece, para passar a conhecer também, e tantos outros movimentos que fazem parte do que a gente tem buscado construir aqui também, né? Que é essa proposta decolonial, não apenas pelos autores e pelas autoras, mas pelos movimentos em si. A professora Fernanda talvez fazer uma fala de encerramentos também, né? O Edmo e o Felipe também, que está chegando quase 7 horas, o pessoal tem aula. Enfim, da minha parte é só agradecimento de verdade. Podem falar, meninos, depois eu tento fazer uma fala também. Então, eu só quero agradecer, né? Foi incrível, eu estava muito nervoso, eu quero pedir desculpas se eventualmente a voz ficou embargada, gaguejei, mas é do jogo, né? Eu espero que tenha contribuído aí para as reflexões de vocês. Foi um prazer conhecê-las e conhecê-los, e, sobretudo, dividir aqui a fala e o módulo, a apresentação com a Sara e com o Felipe. Foi extremamente gratificante. E obrigadíssima, prof. Fernanda, por ter oportunizado esse momento tão bonito. É isso. Também só tenho a agradecer. Aqui no momento 53 pessoas, né? Isso mostra que estamos no olho do furacão e pulsando por mudança, né? Então, agradecer ao Edmo, a Sara, a Fernanda, a todos os companheiros e companheiras, e dizer que foi gratificante ter militado, né? Ter acordado de madrugada
ter dado com a enxada, abrido porteira, né, e ocupando uma terra abandonada latifundiária, né? E dizer que mãe com criança no colo, outra no braço, bebendo água de rio, sem banheiro, construindo barraca, né? Isso é de ser decolonial, né? Enfrentando o Estado, né? Que conta com armamento, conta com polícia, conta com dinheiro, né? Então, agradecer e dizer que essa é a academia que eu acredito, e foi lindo encontrar isso aqui no Negra, encontrar isso aqui com os companheiros, enfim. E é isso, gente, vamos fazer acontecer, e esse ano é ano de mudança, né? Tá aí, né? Tá no olho do furacão, né? Ai, gente, é isso aí. Esse é o ano, né? Espero que a gente consiga, né, derrotar esse projeto que está aí colocado, né? Fascista, racista, homofóbico, tudo de ruim, né? Que já passou por aqui. E assim, gente, a gente está chegando mesmo no final, né? Esse foi o primeiro módulo. A gente vai ter ainda mais 2 encontros. Então, no dia, deixa eu pegar aqui no meu calendário, né? No dia 12 de maio, a gente tem outro encontro, módulo 2, para trabalhar as questões que envolvem racismo e branquitude, e no dia 26 a gente tem ainda o terceiro módulo para trabalhar as questões que envolvem feminismos negros, luta das mulheres e também as questões que envolvem a sexualidade, né? A gente espera contar com vocês também nesses próximos módulos, e aqui, assim, na condição também de orientadora, né, parceira, as coisas acontecem no grupo, né, aqui no Negra muito de uma forma não vertical, né? As ações que a gente pratica aqui, elas são muito debatidas, né? Todo mundo tem espaço para falar, e hoje eu fiquei nessa condição, assim, né, assistindo, e foi tão incrível, né? Foi tão legal. Eu fiz até anotações, assim, ó, dessas falas de vocês que para mim foram muito maravilhosas, tá? Eu tô, assim, passados esses tempos, né, o Negra está aí comemorando, vai comemorar 5 anos de existência, e de saber que quando a gente planejou o grupo lá atrás, e muitas daqui, né, são daquele período, inclusive, apostaram, né, num projeto comum, e hoje a gente está vendo, né, que a derrota desse projeto, né, fascista colonial, ele é possível, né, um outro mundo para a gente é possível. Então, eu estou muito feliz. Eu confesso também que eu meti uma pressão no grupo, né, quando eu vi, né, que o número de inscrições estava aumentando e subindo, foi também me dando uma aflição, minha gente, assim, ó, porque era para ser algo mais, assim, tranquilo. A gente estava esperando, tá, sinceramente, em torno de umas 20 inscrições, algo assim, para entrar no ano, né, o Negra esse ano entrou com um pouquinho de atraso, geralmente a gente começa as ações em março. E aí, quando a gente viu, eu meti uma pressão lá no grupo, eu disse, gente, olha só, vem cá, vocês têm que dar conta, hein, 90 inscrições no primeiro dia, e aí eu, né, e aí eu acho que é isso que o grupo falou aqui, as pessoas que participaram no chat, né, essas temáticas, elas estão fervendo, elas estão pulsando, e a gente precisa, assim, de mudança, e a gente precisa se encontrar. E aí eu não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que participaram desse primeiro módulo, que se inscreveram, e pessoas que são de várias regiões do país, né? A gente tem de todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, né, centro-oeste, então é algo assim que a gente também não esperava, né? E por isso que a gente dá, né? Fica com aquelas borboletinhas na barriga, porque é incrível, né? Saber que a gente pode contar também com vocês. O Negra é um grupo que a gente vai seguir com essas atividades abertas, né? Algumas atividades a gente faz fechada, porque daí a gente precisa também organizar algumas ações burocráticas. A gente vai fazer também aqui na cidade de Criciúma, e aí se a gente conseguir também em outras cidades, algumas ações vinculadas aos movimentos sociais negros, né? Então, etapas como estas estão previstas para acontecer no espaço do Clube União Operária, né, que é aqui de Criciúma, um clube negro. A gente está ainda nas tratativas, né, a Yara esteve aqui conosco, ela é presidente desse clube, ela teve que sair, né, então ela não está aqui no momento, e a gente está nessas articulações porque a gente precisa pisar, né, no chão, né, eu sinto que a academia, muitas vezes, ela pode nos sufocar, e aí não dá para a gente teorizar e criar belos artigos acadêmicos, publicações belíssimas, se essas atividades não forem capazes de
transformar a vida das pessoas, né? Então, eu fico muito feliz, tá? Muito orgulhosa, assim como eles que estavam hoje apresentando, eu não dormi direito essa noite, de ansiedade, porque, né, tinha essa expectativa, né, em relação ao que a gente ia apresentar hoje, e o meu orgulho, né, desse grupo que topa, sabe? Topa tudo. Ah, vamos fazer, bora fazer. Né? Então, venham com a gente, tá? Nos sigam. E ali também eu vi que tinha muitas pessoas perguntando do vídeo, né? Porque a gente gravou e tal. Um dos nossos planejamentos neste ano é construir o site do Negra vinculado à instituição, né? Então, Negra Unesc, dentro do site da Unesc, a gente está ainda construindo isso. Vou precisar da tua ajuda, inclusive, Mirella, tá? Porque eu já passei essa tarefa para a Priscila. Eu acho que, como vocês duas estão mais na Unesc no dia a dia, eu acho que dá para a gente amarrar. E aí, assim que a gente tiver o site construído, a gente vai disparar no e-mail, né? Porque agora a gente tem o cadastro de vocês também, né? Vocês preencheram o formulário, a gente dispara para vocês no e-mail para avisar que o site está pronto. E aí a gente vai colocar lá as publicações, alguns vídeos, lives, né? Que esse grupo faz e vem fazendo e já fez. E também projetos, publicações, indicações, né? E tudo mais. Certo, gente? Pelo adiantado da hora, a gente precisa encerrar. Eu também sou aluna, né? Agora eu estou fazendo outra graduação e eu tenho prova ainda. Vou fazer uma prova daqui a pouquinho, né? Então a gente precisa encerrar, mas meu agradecimento, tá? Estou muito feliz por essa construção e quem sabe a gente possa um dia se encontrar também presencialmente, né? Aqueles que são de mais distante, né? Que seja possível também. Certo, gente? Um beijo grande, né? A todas, todos, todes e obrigada, né? Por apostar nesse grupo.